perde-se toda a legitimidade. E isso se torna, né, apesar do direito condenar você, desfigurar um órgão como a ABIN, isso se torna, investigar só isso se torna crime de perseguição política, que é considerado pelo Estatuto de Roma, que no Brasil tem status de norma constitucional, que está ao lado do genocídio como um crime contra a humanidade. A primeira notícia é uma notícia de ultimíssima hora, porque a Polícia Federal prendeu hoje, preventivamente, Daniel Ribeiro Lemos, um dos alvos da investigação que apura monitoramentos ilegais feitos pela Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, na gestão de Jair Bolsonaro. Segundo o relatório da Polícia Federal, aspas, Daniel Lemos fazia interface entre os vetores de propagação de desinformação e o núcleo estrutura paralela, em especial a célula atuante na presidência da República. Fecho aspas. A investigação aponta que ele atuava como uma espécie de influencer que recebia notícias falsas produzidas por um núcleo da própria ABIN, paralela, e depois propagava nas redes sociais. O portal de transparência da Câmara mostra que Daniel Lemos foi ou é assessor do deputado federal Pedro Júnior, do PL. Bom, se for verdade, professor Suano, é grave porque é crime. Mas eu fico me perguntando, por que que a Gestapo também não investiga a ABIN paralela, ou o TSE paralelo, ou o talhaferro paralelo do Xandoquinha? Porque il dulce non può fare errore. Exato. O Führer não comete erro? Não, exatamente. Porque é a mesma conduta que foi descrita aqui daquelas que a Vaza Toga nos revelou, não é? Que a definição de erro está nas mãos dessas personalidades ou dessa personalidade que você citou. Inicialmente, Pavinato, meus cumprimentos a ti, ao Ricardo, ao João, ao Arthur, a todos que nos acompanham, a equipe da Oeste, um beijo especial para a Geisa, né? Que dessa vez o culpado não sou eu. Ah, não, Eu estou muito bem. Não vem tirando o corpo fora, não. Não vem com essa conversa de institucional, que aqui não cola. Dessa vez o culpado não sou eu. É o institucional. Teu plano de saúde está em dia, né, Ricardo? O meu está perfeito. Então, se amanhã você vai precisar. Mas vamos lá, o assunto é sério. Mas vamos lá. Primeira questão da ABIN paralela. Se porventura isso for real, sim, é ilegal, é inadequado, é criminoso e deve ser punido adequadamente. Mas, até mesmo porque o Estado Democrático de Direito não admite que agências de inteligência espionem os seus próprios cidadãos. Por qual razão isso não é admitido? Porque para um indivíduo ter a sua privacidade invadida, isso só poderá ser feito por medida judicial, e a medida judicial, ou seja, o mandato é dado, e aí os órgãos, a polícia é que deveria fazer. O que se fala de ABIN paralela? A ABIN paralela seria uma reunião de indivíduos que são da área de inteligência e que, por essa razão, eles teriam capacidade de atuar dentro daquilo que é o ciclo da inteligência, desde a coleta daquele elemento básico, que é o informe, até chegar àquilo que é chamado de inteligência propriamente dito, que é o que se diz, você separa o joio do trigo. Não é qualquer informação que é inteligência e não é qualquer informe que é informação. Você vai fazendo um processo de análise até chegar naquilo que é o essencial, e o objetivo da inteligência é dar uma resposta para uma autoridade que tem que tomar uma decisão de última instância para uma pergunta precisa que é feita. Feito isso, feito esse esclarecimento, o que se diz? Que foi criado um grupo paralelo para fazer atividades ilegais. Particularmente, eu não acredito nisso. Por qual razão? Porque um presidente, independentemente dos órgãos de inteligência que ele tem, ele pode ter assessores especiais e esse assessor pode construir um grupo para dar a ele as informações que são essenciais. É óbvio que ele não pode ultrapassar determinados limites. Em síntese, ele não pode sair da coleta para ir para a busca. O que é isso?
Coleta é fonte aberta, busca é fonte fechada, razão pela qual você só pode fazer a busca se você tiver um mandado judicial emitido por um juiz e só a polícia pode fazer. Agora, ser assessorado... Tem presidente que cria cargo, assessor especial para assuntos de relações internacionais da presidente da República. Olha o tamanho desse cargo que foi criado para o cara ficar buzinando no ouvido dele e fazendo besteira no mundo. Veja, é assim que funciona. Agora vamos lá. Se porventura isso aconteceu, desrespeitou os limites e fez coisas ilegais, deve ser punido. O problema todo está em direcionar para uma tal de ABIN paralela que o Bolsonaro supostamente tenha criado, e eu não acredito nisso, mas não falarem nada contra a Gestapo paralela que estava sendo criada dentro do Supremo Tribunal Federal ou do TSE. É interessante notar, a gente pode falar que o Alexandre de Moraes montou a Gestapo paralela, e esse pessoal da ABIN, na época do Bolsonaro, tinha a Mossad Tabajara. Então a gente tinha lá a Mossad Tabajara e agora a gente tem a Gestapo paralela. Olha que loucura. Fazendo uma separação que é importante, eu já encerro. É até importante a gente dizer assim, tem ficar acusado de uma ABIN paralela, mas ninguém está falando nada da Gestapo paralela. Qual é a diferença entre uma ABIN e uma Gestapo? A Gestapo era uma polícia política, ideológica, que perseguia os inimigos do regime ou do ditador, individualmente, usando de criatividade para tanto, se necessário fosse. Não à toa, eles incorporaram alguns elementos que foram usados no comunismo, como, por exemplo, aponte-me a vítima ou a pessoa e eu te direi qual é o crime. Não precisa ter crime. O que interessa é afastar. Essa é a razão pela qual você pode dizer, tem uma ABIN, você tem a ABIN paralela? Não é a ABIN paralela no caso do que estava querendo ser criado. Era uma Gestapo, porque era para tentar, de alguma maneira, coordenar um conjunto de atividades de inteligência para fazer, sinceramente, identificações ideológicas. É muito pior do que uma possível ABIN paralela. Me causa espécie que não sejam verificados ou questionados essas tentativas de ação ou essas atividades. Exato, Renan João. Isso deslegitima, né? Se a ABIN paralela ou Mossad Tabajara, como eu gosto de enxergar, ela é real, ela precisa, é claro, ser punida. Né? Os agentes que malversaram as funções precisam ser punidos. Mas a partir do momento que a Polícia Federal só investiga um caso e não investiga a Gestapo paralela do Alexandre de Moraes, perde-se toda a legitimidade. E isso se torna, né, apesar do direito condenar você, desfigurar um órgão como a ABIN, isso se torna, investigar só isso se torna crime de perseguição política, que é considerado pelo Estatuto de Roma, que no Brasil tem status de norma constitucional, que está ao lado do genocídio como um crime contra a humanidade. Perfeito, Pavinato. Até porque na primeira fase, né, que prenderam outras pessoas, o que eles disseram é que eles acessavam os dados ali, que são públicos, né, do Portal da Transparência, para divulgar informações que não são de alcance do público, porque nem todo mundo acessa o Portal da Transparência todos os dias, é muito difícil, dificultoso você fazer ali a filtragem dos dados, era o que eles alegavam. Agora, foi o que vocês colocaram de forma perfeita. Se houve o crime, que se puna, que se vá atrás. Agora, no contexto que a gente tem direcionar para isso, fica evidente, pelo menos na minha visão, que é uma perseguição. E até as próprias marcas que se criaram, né? O gabinete do ódio, seria um gabinete onde estaria todo mundo ali espumando ódio para divulgar notícias falsas. Agora, quais as notícias falsas que seriam piores que as verdadeiras? Não tem, as verdadeiras já são as piores de todas. Aí queria ser a ABIN paralela, gabinete do ódio, esses mantras, né? O ladrão de joias, falsificou cartão de vacina, vão criando esses mantras falsos, né? Ataque à democracia, antidemocrático, para ir jogando, né, o sentimento das pessoas. E a gente teve recente também o ministro da Defesa, o Múcio, confessando abertamente, na minha visão, crimes, e também ficou por isso mesmo, foi tratado com uma normalidade enorme. Agora, eu tenho certeza que na grande mídia, esse caso da ABIN paralela vai ser pauta hoje o dia inteiro, falando, oh meu Deus, a ABIN paralela, gabinete do ódio, e não se vai atrás dos verdadeiros crimes. A gente teve também recente o Monark, condenado por crime de palavra, condenado à prisão, que na prática não é efetiva prisão, mas assim, você tem um direcionamento claro, a população está vendo isso. Aonde vai parar não sabemos. O que eu lamento é que a atuação da oposição, na minha visão, tem sido bastante fraca, e agora a gente teve o exemplo clássico na eleição, a gente vivendo um estado de exceção e a nossa oposição focada na eleição, Pavinato. Até porque ódio não é crime, não é crime se odiar. Não tem crime. Ódio. Eu posso ter ódio a tanta coisa. Eu, por exemplo, eu odeio corrupto. Eu odeio
assassino, eu odeio estuprador, eu odeio muita coisa. O que não pode, o ódio que é crime é o ódio discriminatório. Quando você faz algum outro crime motivado pelo ódio. Mas não é o ódio em si o problema jurídico, é o crime que você comete em razão do ódio. Então, tudo vai sendo desvirtuado no Brasil, porque esse lance de esvaziar as palavras dos seus significados, ela nos leva a esse mundo maluco que a gente está vivendo. A gente esvaziou democracia quando a gente começou a chamar qualquer coisa de fascismo. Porque quando você chama qualquer coisa de fascismo, qualquer coisa pode ser democracia. A gente esvaziou a humanidade, direitos humanos, a partir do momento que qualquer coisa vira genocídio. Porque quando qualquer coisa é genocídio, qualquer coisa é humanidade. E assim aconteceu também com a palavra ódio. A gente esvaziou o conceito de ódio. Ódio pode haver, mas pode ser crime ou não. Mas quando você esvazia e torna o ódio crime, você torna os crimes de amor atos democráticos. É uma loucura isso. Sem dúvida. Pavinato, a Polícia Federal ela é um órgão de Estado. Ela não pode ter atuação seletiva. Quando interessa, investiga. Quando não interessa, finge que o problema não existe. Agora, se o Estado é de exceção, é um órgão de Estado de exceção. Aí esse é o problema, né? Se o monitoramento houve é ilegal, ele tem que ser investigado independentemente de ideologia. Se foi feito pela direita, pelo centro ou pela esquerda, se foi feito pelo Congresso, pelo Planalto, pelo STF, pelo TSE. O que a gente pede é isonomia, tratamento equânime para os problemas do Brasil. Então, eu faço apenas uma única pergunta à Polícia Federal, que até agora não tem resposta. Afinal de contas, o ministro Alexandre de Moraes sabia ou não sabia que os seus assessores tinham acesso ao sistema da Polícia Civil de São Paulo através de uma senha ilegal? Essa é a pergunta que a Polícia Federal precisa responder. Não, a Polícia Federal, Ricardo, ela está trocando, acho que ela está confundindo. Esse negócio de língua portuguesa nova, né? Cidadão, cidadões, as fontes renováveis de energia, né? A biomassa, a solar e a aerótica, a democracia relativa. Acho que a Polícia Federal agora está confundindo tratamento equânime com tratamento equino. É provável. Pavinato, a população brasileira está muito cansada desse estado de exceção que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um estado de exceção. Uma grande parcela da nossa população quer saber o porquê que o vazamento daquelas mensagens que aconteceram no TSE, pedindo para que assessores de um ministro usassem a criatividade, não estão sendo investigados como deveriam estar sendo investigados. E por que uma notícia dessa de uma BIM paralela que já faz algum tempo que se investiga e que se houver algo de errado tem que se punir porque está errado e não tem que se passar pano para ninguém. Mas por que não estamos olhando os dois lados? Porque nós estamos vivendo em um estado de exceção no Brasil. E o povo vem percebendo isso a cada dia. Talvez o resultado das eleições municipais agora no primeiro turno, dando aí uma vitória esmagadora para centro-direita, para partidos de centro e da direita, seja um resultado disso. Talvez o fato do Congresso Nacional estar se manifestando e querendo fazer ajustes através de projetos de emenda à Constituição, que de alguma maneira tem aí uma conexão com o judiciário brasileiro, seja uma outra resposta a tudo isso que está acontecendo. O povo brasileiro não aguenta mais, Pavinato. Essa exceção, essa perseguição que só vem de um lado, só vem para um lado. E as pessoas estão percebendo isso. Cansa. Então, primeiro você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir. Segundo C é comentar. O terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela a setinha da pipa do vovô que se esforça?
Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.